Olá, pessoal, boa noite. A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Mas o que foi a Revolução Industrial? Então, eu fiz uns mapas mentais aqui para a gente estar discutindo e abordando o tema, tá? Então, meu nome é Marisa, professora de História, DMF Tibério, MF Sônia Maria. Vamos lá, vamos junto para essa aula. Bom, então, no mapa mental, a gente está colocando aqui que a Revolução Industrial, tá? Ela o processo, né, dela que aconteceu no século XVIII, tá? Ela vai trazer o quê? Uma mecanização. Então, o produto dela, né, o produto desse processo dela é o quê? A mecanização. Eu coloquei aí uma frase para deixar que vocês entendam o conceito Revolução Industrial. Então, o que é a Revolução Industrial? É um conjunto de transformações, né, do processo produtivo, ou seja, do meio de produção, que é caracterizado pela mecanização. Não é mais a mão de obra, a força do homem, em si um processo mecânico, tá? Então, é um processo que marca a substituição do homem pelas máquinas. Tá? Então, o que foi a Revolução Industrial? Esse conjunto de transformações do processo produtivo caracterizado pela mecanização. Ela aconteceu de 1760 a 1860 na sua primeira fase, ou seja, a gente tem a primeira Revolução Industrial. Bom, onde ela ocorreu? Ela ocorreu na Inglaterra. Então, a gente fala do pioneirismo inglês. Por que é o pioneirismo inglês? Por que ela ocorre na Inglaterra? Porque a Inglaterra, ela tem alguns fatores que fazem com que ela saia na frente. Então, eu fiz outro mapa mental para vocês entenderem quais são esses fatores. São eles: acumulação de capitais, acúmulo de capital, né? Que veio do comércio marítimo, que desde a dinastia Tudor, lá da Rainha Elizabeth, já praticava. Essa burguesia rica e próspera chegando ao poder por meio das revoluções, né? Já tinha participação, mesmo que ainda em pequena quantidade, no parlamento, na Câmara dos Comuns, né? A exploração das colônias pelos corsários, que era uma pirataria legalizada, né? Todos os que fossem inimigos da Inglaterra, no caso principalmente a Espanha, os piratas eles tinham autorização de estar saqueando esses navios, tá? Outra característica foi a ética protestante. O que foi essa ética protestante? Aquela questão de que eles eram predestinados, né? Então, a acumulação de riquezas, isso dizia que ele, se dar bem, ele era abençoado por Deus, era uma crença protestante. Então, isso fazia com que eles buscassem essa acumulação de riqueza. As matérias-primas, o país era muito rico em ferro e carvão. E aí a gente tem também a mão de obra em abundância. Então, onde que vem essa mão de obra, gente? Essa mão de obra, ela vem dos cercamentos, tá? Ela tinha mão de obra barata e em abundância, que vem dos cercamentos. O que foram os cercamentos, gente? Os cercamentos, para quem não lembra, foi quando a Rainha Elizabeth, ainda né, na dinastia Tudor, ela expulsou os camponeses das terras comunais, tá? E cercou essas terras, tipo, privatizando as terras para os burgueses, né? Para a criação de ovelhas, e dessas ovelhas eram extraída a matéria-prima para lã, que ia gerar posteriormente as fábricas têxteis, né? Então, os camponeses, eles foram expulsos dessas terras, quem não conseguia provar que era dono dessas terras era expulso dessa terra, e eles iam para as cidades para trabalhar nas fábricas por baixo salário. Bom, a gente já falou que a burguesia ela chega ao poder as pela Revolução Gloriosa, tá? E aí ela domina o parlamento inglês, aprovando algumas leis que favorecem as regras do comércio em benefício a eles próprios, tá? E essa Revolução Gloriosa, né, lembrando que a Inglaterra é uma monarquia parlamentar, foi quando definitivamente colocou a burguesia no poder. Então, o parlamento, inclusive, é ele que escolhe o primeiro-ministro, né? O rei reina, mas ele não governa. Quem governa de fato é o parlamento. E este é dominado pela burguesia. E isso tudo é oriundo da Revolução Gloriosa, onde eu já gravei videoaula contando um pouquinho dessas revoluções inglesas. Bom,
E também a Inglaterra ela tem um fator, esse último fator aqui, que é a supremacia naval. Bom, por que é importante a supremacia naval, gente? Um país que quer dominar o seu território, expandir o seu comércio, o seu mercado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter acesso, né? Então, ela tinha o domínio naval nesse momento, ele tem acesso a outras matérias-primas e novos mercados consumidores. Então, foram esses os fatores que levaram a Inglaterra a sair na frente, que é o acúmulo de capital, ética protestante, matéria-prima em abundância, barata, porque na Inglaterra é rica em carvão e ferro, que era a matéria-prima essencial, e a mão de obra em abundância e barata, oriunda dos cercamentos, que foram aqueles enclausos, né, que foram cercadas as terras, obrigando os camponeses a partirem para a cidade em busca de trabalho, e aí, nessa busca por trabalho, eles vendiam a força de trabalho, né, que é o princípio da Revolução Inglesa, né, dessa Revolução Industrial, que é a mecanização. Eu tenho o meu processo de produção, eu vendo a minha mão de obra, eu não tenho o que produzir, eu não tenho a matéria-prima, eu não tenho as ferramentas, então eu tenho que vender o quê? A minha força de trabalho. Bom, e aí esses foram os fatores que levaram a Inglaterra a sair na frente. Bom, quais foram as características mais importantes da Revolução Industrial? Vamos a elas. A Inglaterra ter a matéria-prima no seu território, né? Essas são, deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem bem o mapa mental, as características mais importantes. Tá aí, deixa eu ver, bom, acho que encaixei. A matéria-prima, ferro e carvão, né? E o algodão que vinha lá da América, da colônia, né? E isso vai gerar o quê? Posteriormente, a produção têxtil. A energia, qual que era a fonte de energia? O vapor, que tinha o quê? A primeira invenção, a máquina a vapor. Que setor que ele vai atingir? O setor têxtil. Ele vai criar a máquina de fiar, o tear mecânico, né? E aí nós vamos ter o quê? A formação do proletariado, né? Esse proletariado, gente, ele não tem nada, ele não tem a matéria-prima, ele não tem o que comer, ele não tem como se sustentar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vender a sua força de trabalho. Então, surge essa nova classe social que é proletariado, uma classe que possui apenas a sua mão de obra. Então, nós estamos falando do quê? Dessa característica que é a formação do proletariado. Bom, e aí nós vamos ter uma separação entre o capital e o trabalho. Eu não sou mais o dono do capital, eu estou vendendo a minha força de trabalho. Então, o que nós vamos ter? Jornadas excessivas, maçantes, pesadas, em condições insalubres, e nós vamos ter o quê? Baixos salários, tá? Nós vamos ter aquele aumento de trabalho, trabalhar o dia todo para produzir. Vou dar um exemplo. Eu trabalho numa fábrica para produzir 100 cabides para ganhar R$1. Se eu produzisse 99 cabides, eu não ganhava esse R$1. Então, imagina como era a exploração desse trabalho, tá? Um exemplo fictício, mas só para vocês entenderem como era a exploração desse trabalho. Então, eu levava minha mãe, meu pai, meu filho, todo mundo para trabalhar comigo na fábrica, porque a gente trabalhava pela produção em massa. Bom, e aí, tendo essas jornadas longas e esse baixo salário, né? Essa classe ela é muito explorada. Ela vai criar aí uma certa revolta, né? E vai surgir o quê? O que eu coloquei lá? Vai surgir a divisão de trabalho. O que é essa divisão de trabalho? Então, vai ter crianças e mulheres também participando do trabalho, porque eu não consigo produzir o suficiente para sustentar a minha família. Eu preciso levar o meu filho e minha esposa para trabalhar na fábrica. Então, o que vai acontecer? Esse senhor, essa pessoa que vai trabalhar, ela se vê obrigada a levar a família, ela se vê obrigada a completar a sua renda familiar com a mão de obra dos familiares. Bom, então essa divisão de trabalho se dá homem, mulher, criança. Quem vai ganhar menos? A mulher e a criança. Por quê? Porque eles falam que a mulher engravida, a criança fica doente. Então, essa divisão de trabalho ela vai sobressair o trabalho masculino, né? Ele vai ser mais valorizado. E esse trabalho, gente, ele era bem importante porque
por exemplo, as máquinas de tear, às vezes davam um probleminha lá, então a criança com a mãozinha, ela era especialista para poder arrumar, porque a mãozinha dela que cabia nessa máquina. Isso vai gerar uma série de mortes de crianças, uma série de mortes de mulheres, se não tinham equipamento de segurança, então era uma exploração muito gigantesca dessa condição de trabalho, tanto das mulheres quanto das crianças, tá? Bom, e isso vai gerar também uma especialização, tá? Então eu tenho um processo para construir algo e eu vou trabalhar em determinada parte do processo. E aí eu vou ficar alienado, porque assim, hoje eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês. Eu pego o celular, o chip é confeccionado, é construído num país, elaborado num país, a capinha em outro, a parte da frente em outro. Então, a hora que monta, chega no celular, o trabalhador nem sabe que foi ele que produziu. Ele produziu uma pecinha. Então, começou nesse momento aí da primeira revolução industrial, essa divisão, essa sistematização, né? De cada um não saber nem o que está produzindo. Ele está produzindo uma parte diferente de quando era lá no processo mais artesanal, que ele via o resultado, o produto final, ele participava de todas as etapas, então ele se sentia envolvido naquela produção. Já na Revolução Industrial, não, porque ele é parte do processo. Bom, e aí nós vamos ter o quê? Muita urbanização. Se eu tenho um êxodo rural, as pessoas saindo do campo, indo para as cidades procurarem emprego, eu vou ter o quê? A urbanização, né? O crescimento das cidades. E junto com as cidades, elas crescem desordenadas, sem planejamento. Então, nós vamos ter uma série de dificuldades para que essas cidades elas possam agregar e dar condições de vida para esse trabalhador. Bom, e aí esses funcionários, gente, esses trabalhadores, eles vão participar de muitas revoltas, muitas insatisfações, por quê? Porque ele não consegue sobreviver com aquela péssima condição, com a sua família correndo risco. Então vai surgir movimentos de contestação. O que é esse movimento de contestação? Eu tenho dois movimentos aqui, que é o ludismo e o cartismo, tá? Bom, cresceram as cidades, estavam desordenadas, poluição, desmatamento, péssimas condições de trabalho. Então havia uma revolta. Os ludistas, né? Eles eram liderados por Ned Ludd, né? E que era o seu líder. Então eles saíram em ato de protesto. Eles achavam que a culpa de tudo era a fábrica, né? O surgimento dessa mecanização. Então eles invadiam as fábricas e quebravam tudo. Eles eram conhecidos como os quebra-tudos, né? Os quebradores e quebradores de máquinas. Então o ludismo ele traz essa revolta para esse contexto, né? Que sai daquele processo artesanal, do campo, né, de ter toda a sua fartura ali, né, na horta, de tudo que você podia para sua sobrevivência, para esse processo de só ser um proletariado, só vender sua mão de obra. E os cartistas, quem eram os cartistas? Eles tentaram conseguir os seus direitos através da política, tá? Eles escreveram a Carta do Povo, contendo uma série de reivindicações e foi enviada ao parlamento inglês. Os cartistas tiveram alguns êxitos, eles tiveram algumas conquistas. Bom, a Revolução Industrial ela não acaba aqui. Ela passa por 3 fases que são assuntos de outras aulas. Mas para dar uma fechada para vocês, o que é importante eu saber? Que ela passou por 3 fases, certo? Quais fases foram essas? Olha lá. Eu tenho aqui, gente, ó. A primeira fase, ela se expande da Inglaterra para a França em meados do século 18 e 19, ou seja, ela sai da Inglaterra, tá? E vai para a França. Gente, mas a Inglaterra dominou o mundo por muito tempo, tá? Ela foi a primeira nação, ela tinha muitas condições e só muito mais tarde é que os outros países foram se industrializar. A segunda fase, ela sai da Inglaterra e França, né? A principal fonte de energia era o carvão, mas a segunda fase ela sai, ela vai para a Europa, Estados Unidos e Japão. E aí nós vamos ter uma nova fonte de energia que é o petróleo, tá? Nós vamos participar aí de um novo movimento, conhecer um novo movimento chamado neocolonialismo, imperialismo, porque o colonialismo que a gente conhece lá do século XV, que buscava lá nas colônias
a sustentação da monarquia, né, nós vamos ter aqui um novo colonialismo. Neocolonialismo significa novo colonialismo. Nós vamos ter uma busca por matéria-prima, uma busca por mercado consumidor, né, o imperialismo. Eu sou a potência que manda, eu é que posso. Então, eu sou um novo império, tá? Bom, e a terceira fase nós estamos ainda vivendo, tá? Ela se espalhou pelo mundo e essa tecnologia de ponta, essa robótica, né, cibernética, nós temos aí a questão até de vacinação, de tecnologia para a área da ciência, para a área da medicina, para todos os setores de nossa vida, né? E é importante a gente falar que essa consequência está presente nos dias de hoje. Onde que ela está presente? Em toda a nossa tecnologia em volta de nós. E é um método de produção bem eficiente, tá? Mecanização, por quê? Porque ele produz em muita quantidade em muito menos tempo, né? E as mercadorias, elas são mais baratas, porque se eu tenho mais mercadoria, pode ver que uma coisa que é artesanal é mais cara do que uma coisa que é mecanizada, porque o mecanizado ele é construído em grande quantidade, o artesanal é aquela coisa manual, né? Que é onde é colocado a mão do homem ainda. Bom, e aí, gente, o que eu posso dizer aqui? Dessa produção mais eficiente, dessa muita mercadoria, mais barata, ela vai ter o quê? Um estímulo desenfreado pelo consumismo, que é o que a gente vê hoje, tá? Eu troco meu celular, eu troco o carro, às vezes nem precisa, eu tô trocando, né? A gente tem muito mais do que a gente precisa para sobreviver. Bom, principalmente agora nessa terceira fase da Revolução Industrial. E aí a gente tem, né, ainda o crescimento das cidades e a poluição ambiental, o desmatamento, que tudo isso faz parte desse processo aí da terceira Revolução Industrial. Lembrando, Revolução Industrial, processo marcado pela mecanização, o pioneirismo inglês, porque ela tinha todas as condições favoráveis para sair na frente dos demais países, né? A gente falou das características mais importantes, a gente falou que a industrialização ela está presente ainda nos dias de hoje e que essa Revolução Industrial ela passou por 3 fases. A atual é a fase mais moderna, que é a fase da robótica. Até a próxima aula, fiquem de olho e boa sorte para todos nós nesse momento difícil.